Chegamos! É isso aí, galera, é quarta-feira e quem tá aqui comigo no estúdio da TV Gazeta é essa dupla mais do que entrosada. Eles não são jogadores de futebol, só um é. O nosso tetracampeão Paulo Sérgio, super entrosado com o comentarista Alex Miller, entrosados nos comentários, nas notícias, né? E hoje você vai saber como é que tá a recuperação do meia Garro no Corinthians. Tem ainda a polêmica envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, com o Flamengo. Já o São Paulo conseguiu assistir a análise do VAR do jogo contra o Palmeiras. Ah, e aí, hein? Será que deu? A gente traz também Thiago Salazar com o treino do Primavera para a final da Copinha. É isso aí, pessoal. O programa tá imperdível. Antes de tudo, olho nas dicas. Turminha, a gente já voltou e começamos por aqui com o assunto que está fervendo nas redes sociais. E o Vinícius Salgado, da nossa equipe, confirmou a informação. O Palmeiras está conversando com o meia Gerson, ex-Flamengo, para a próxima temporada. O jogador está sem espaço no Zenit e pode aparecer no Verdão na tentativa de ir para a próxima Copa do Mundo. Então, a nossa enquete do dia, que está lá no site gazetesportiva.com, é a seguinte: Gerson chegaria para ser titular do Palmeiras? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. E aí, Alex Miller, ele seria titular? Seria titular absoluto, formaria uma dupla fantástica com o Andréas Pereira no meio campo. Sai quem? Com o primeiro volante e na frente, Flaco Lopes, Vitor Roque e Paulinho. É o time do ano que vem, ideal, perfeito, melhor do Brasil. Agora, tem que ver como é que funcionaria essa negociação. O Gerson para o Flamengo não volta, tá? Ele saiu praticamente pelas portas dos fundos no Flamengo. O pai dele, que é o seu empresário, teve um atrito muito forte com a diretoria do Flamengo. Ele foi vendido ao Zenit antes da Copa do Mundo, ele disputou a Copa do Mundo de clubes já vendido para o Zenit. Foi muito desgaste naquela relação e não há mais nenhum tipo de possibilidade de o Gerson retornar ao Brasil e jogar no Flamengo. Como ele quer ir embora do Zenit. E o único clube do Brasil financeiramente que tem condição de repatriar o Gerson seria o Palmeiras. É o Palmeiras. Já há um início de conversa, o Vinícius Salgado foi muito bem na apuração, é isso mesmo, e a possibilidade é real, não é um balão de ensaio não, é uma possibilidade, ainda não há uma negociação de dinheiro, de proposta, ainda não, mas há já conversas, há sondagem, não é zum seria só um boato, já há conversas, há contatos entre as partes para tentar viabilizar para o ano que vem a chegada do Gerson. Eu achei que você ia falar que não. Aqui não tem achar, aqui não tem achar, aqui é informação ou não. Mas você acha É lógico que o Gerson seria titular. É óbvio isso. Até porque ele saiu do Brasil, perdeu o espaço dele na seleção. Você gostou do time que eu falei? Que seria? Gostei desse time. É lógico. Gerson, Vitor Roque, e aí, Flaco de repente, Pereira, né? tem vários jogadores hoje no Palmeiras que podem ir para o Zenit, se quiser fazer uma troca, Eles não querem troca, não é só dinheiro. Gente, desculpa, vai lá jogar lá na Rússia, ninguém mais vê. É isso, a verdade é essa. Pensou no dinheiro, né? Sábado, a partir das 5 horas da tarde, você já sabe, né? Se acompanha aqui a grande final da Copa Paulista Sicredi na TV Gazeta. E pensando nessa decisão que coloca Primavera e 15 de Piracicaba frente a frente, hoje você vai conferir mais detalhes sobre o time de Indaiatuba com o Salazar. Indaiatuba tem aquela calmaria do interior paulista. Fica na micro-região de Campinas, lugar de R puxado, que comporta quase 300 mil habitantes e que nas últimas semanas tem virado notícia por causa do futebol. O Esporte Clube Primavera pela primeira vez está disputando as finais da Copa Paulista Sicredi. Mas esse clube aqui, já tem 98 anos de história. E a gente veio até o estádio Ítalo Limonge conhecer um pouquinho mais sobre o fantasma de Indaiatuba. Bora lá. É o grande momento, é o ápice que nós já atingimos, né? Independente do resultado dos 2 jogos contra o 15, mas nós já adquirimos o direito de chegar na final e garantir uma competição nacional, Série D ou Copa do Brasil, e isso é inédito. Tudo isso 3 anos depois do clube virar SAF, com o apoio de Deco, ex-jogador do Barcelona, da seleção portuguesa e que é indaiatubano.
Sob essa nova gestão, o Fantasma também vai ganhar uma casa nova. O estádio Ítalo Mário Limonge está sendo completamente reformado e será ampliado para receber até 10 mil pessoas, como exige a Federação Paulista de Futebol para os clubes da Série A1. Afinal, se você não sabe, o Primavera galgou até a elite do estado com acessos em sequência. Essa ascensão tem levado mais público aos Jogos do Fantasma e, no caso da família Rosa, também serviu para unir uma palmeirense e um torcedor do Galo. A gente brigava muito, né? Então a gente precisava entrar no senso comum. Eu acho que foi melhor, viu? Foi melhor. Vamos deixar quieto do jeito que tá e a gente continua trazendo futebol para nossa família de um jeito mais harmonioso. Essa influência é refletida no Diego, filho do casal. Eu prefiro mais o Primavera porque nos outros clubes a gente é só mais um, a gente é só mais um torcedor. Aqui a gente é outra coisa, a gente tem mais relevância. Então, Diego, aproveita e fala pra gente sobre esse novo escudo do Primavera. O Primavera, eu acho que ele quis mudar esse escudo por questões de parecer muito com o São Paulo. E aí fizeram essa história que tem aqui. O nosso nome do Primavera, Esporte Clube Primavera. A bola que é uma bola de 1900 e bolinha, nome da cidade de Indaiatuba. E o ano de fundação do clube, de 1927. E você aí de casa, sabe por que o Primavera é conhecido como Fantasma? Na década de 40, né, a gente jogava com os times da região e o Primavera começou a se destacar nesses campeonatos amadores aqui da região e a gente começou a falar que a gente estava aterrorizando os nossos adversários. E daí nasceu o Fantasma, dessa questão de aterrorizar todo mundo. Essa é uma estátua de bronze que foi doada pela família do criador do Fantasma, que a gente mantém aqui no clube como destaque também. Olha, enfrentar o 15 não é nenhuma grande novidade para o Fantasma. Afinal, o grande rival do Primavera é justamente o 15 de novembro de Indaiatuba. É isso aí, nós temos um nhoquinho aqui também, o Esporte Clube 15 de Novembro de Indaiatuba, desde 1949. Aqui vai ser todo mundo Primavera? Se não fosse o Primavera, eu ia torcer pro 15, mas no caso eu vou torcer pro Primavera. Ó, vai trair o 15? Não, mas o 15 aqui é de Indaiatuba, né? Mas não é irmão lá? É, irmão, mas nessa hora o irmão que se ralha lá, né? É. Primavera, né? Sim, Primavera, o Fantasma vai pra cima do nhoquinho e vamos ser campeões. Deu pra entender, né? Em Indaiatuba, só dessa vez, na final da Copa Paulista Sicredi, tá todo mundo fechado com o Primavera. E sábado que vem vai jogar em Piracicaba contra aquele 15 por mais um título. Muito bom é o futebol raiz chegando aqui na tela da Gazeta, né, Paulo Sérgio? Muito bom, muito bom. Vai dar palpite? Bom, eu falei que ia dar Primavera no primeiro jogo e aconteceu. Agora, jogar em casa, o 15 de Torcida, Piracicaba, cheio. é difícil, é difícil. Vamos aguardar, até sábado. Aguardemos até sábado. Bom, deixa eu ir para o telão, porque o repórter Thiago Salazar foi até Valinhos acompanhar o treino de hoje do Primavera. Boa noite, Salazar. Claro que eu quero saber como que foi a atividade por aí, como é que tá o clima. Bom, já vi que tá frio, porque aqui em São Paulo hoje tá um frio. E atualiza pra gente, por gentileza, as notícias do Santos pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, não tava esse frio todo por aqui, Michele. De repente, começou aqui a chegar ao final da tarde, começamos a anoitecer, uma ventania, um frio. Mas estamos aqui para trazer as informações dessa final da Copa Paulista Sicredi. Hoje, o Primavera trabalhou nesse campo aqui do Clube Atlético Valinhense. O Osmar Menezes vai mostrar para vocês aqui o campo, que o pessoal acabou de ir embora aqui do Clube Atlético Valinhense, onde foi feito um dos treinamentos para essa final. E por que disso daqui? Como nós vimos aí na matéria, né? O estádio Ítalo Limonge está passando por reformas. Por causa disso, o Primavera tem contado com um apoio de amigos, colegas, que têm atuado nesse bastidor. Vou dar até um exemplo aqui para vocês. Tem um jogador do Primavera que está emprestado para o Ituano, que é sócio aqui do Valinhense, e foi ele quem arrumou hoje para o Primavera conseguir treinar. Outro dia, o Primavera treinou em Itu e tem jogado em Campinas. Vai ser assim até o fim da reforma lá em Indaiatuba. Bom, Michele, estamos de olho aqui nessa final da Copa Paulista Sicredi. Sábado tem jogão com transmissão da TV Gazeta. Estaremos nessa, mas também temos que falar do Santos Futebol Clube. Afinal, o Peixe
está nesse período de data FIFA, está aguardando o Neymar, que só deve voltar em novembro, mas tem o clássico contra o Corinthians no próximo dia 15, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Santos é o primeiro clube acima da zona do rebaixamento. Situação perigosa. E que sabe o que chama a atenção? Em tese, não era para o Santos estar assim. Vamos dar uma olhada aí nas tabelas para vocês entenderem do que eu estou falando. Contra clubes do G6, por exemplo, o Santos tem a 4ª melhor campanha do Brasileirão contra os clubes do G6. E quando a gente pega lá de baixo do Z4, mesma coisa. 4ª melhor campanha contra os clubes do Z4. Então, o que explica o Santos perigando entrar na zona do rebaixamento mais uma vez? Muita gente entende que isso acontece devido à falta de resultados dentro de casa. Em 12 jogos como mandante, por exemplo, o Santos até agora só tem 4 vitórias. Mas é como mandante, é com a força da Vila Belmiro que o Vojvoda vai tentar trabalhar para começar a mudar isso aí, justamente contra o Corinthians, lá na Vila Belmiro, no próximo dia 15. O Neymar ainda de fora. Aliás, Neymar deve voltar mesmo contra o Fortaleza no comecinho de novembro, mas isso é papo para outra hora, Michele. Volto com vocês, vamos continuar por aqui. Mais tarde, no Jornal da Gazeta, eu volto com mais informações. Beleza, Salazar, obrigada por todas as notícias. Fala, Alex. Bom, o Santos, ele vive um momento muito difícil, muito complicado. O Vojvoda chegou, deu um efeito, em primeiro momento, positivo. Ficou alguns jogos sem perder, mas empatando demais. E aí, mesmo não perdendo, falavam, o Neymar não está jogando, mas o Vojvoda está dando um jeito. Só que não está mais dando esse jeito, né? Os resultados não estão aparecendo, o Vojvoda tenta, trabalha, escala, muda, e os resultados não vêm. E o Santos precisa de resultado porque ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Mas você acha que corre risco mesmo de rebaixamento? Com 28 pontos? Neste momento ainda não tanto, mas corre. Porque o Fortaleza está em ascensão. Se o Fortaleza mantiver essa curva de ascensão... 3 pontos, né, de diferença. E o Santos não ganhar, uma hora o Fortaleza pode passar, faltam 11 rodadas ainda. Não, e outra coisa, né? Então você tem risco o ainda. jogo do Atlético hoje contra o Sport. O Atlético está com 29 pontos, o Atlético pode chegar a 32 pontos e ficar bem distante aí do Santos. É. Então, tá bom. É um jogo importantíssimo aí para o torcedor do Santos também ficar secando o Atlético. Sem dúvida. Pessoal, a Federação Paulista de Futebol lançou ontem a 3ª edição da Copinha Feminina Sicredi. O repórter José Paes marcou presença no evento e conta agora como que ficaram os grupos. O nervosismo da Rafaela, da Rayane e da Manuela com as bolinhas não era assim tão evidente, não. Tava me tremendo lá, você não sabe. No começo eu fiquei nervosa, mas é uma oportunidade assim muito legal você fazer o sorteio de uma copinha, assim, que é um campeonato bem especial que todos assistem, eu acho que foi bem legal. Até porque bola com elas é nos pés. As 3 disputaram o Campeonato Paulista Sub-15 desse ano e foram escolhidas para participar do sorteio da Copinha Feminina Sicredi, torneio que elas sonham um dia, quem sabe, também participar. Eu espero chegar lá, é um dos meus sonhos chegar lá, principalmente com esfera, e partir para cima, sempre. O futebol feminino está crescendo e a gente está junto. Pela primeira vez na história, a Copinha Feminina Sicredi terá clubes das 5 regiões do Brasil. Assim como em 2024, a competição terá 20 equipes divididas em 5 grupos. No grupo A ficaram o Corinthians, o Flamengo, o Aliança de Goiás e o Criciúma. No B caíram a Ferroviária, o Centro Olímpico, o Internacional e o Minas Brasília. Para o grupo C foram sorteados o São Paulo, o Red Bull Bragantino, o América Mineiro e o Remo. No grupo D, os jogos serão entre Palmeiras, Botafogo, Grêmio e UDA de Alagoas. Enquanto no grupo E ficaram Santos, Fluminense, Vila Nova e Sport. Os primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, junto com os 3 melhores segundos colocados. Todas as partidas vão acontecer na cidade de São Paulo entre os dias 3 e 20 de dezembro, com a grande final sendo realizada na Mercado Livre Arena Pacaembu. A decisão ainda terá o uso do VAR. Federação Paulista de Futebol lança a Copinha Feminina Sicredi 2025 e a TV Gazeta vai transmitir 10 jogos da competição no mês de dezembro. Acreditamos cada vez mais no futebol feminino. O futebol feminino não para de crescer no mundo.
Nós hoje somos representantes, assim, o Brasil tem a melhor jogadora de futebol do mundo por vários anos consecutivos. Pensa que nossa copinha que vamos a transmitir agora em dezembro tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Flamengo, tem os grandes times e as meninas vão representar esses grandes times. E se teu time mora no coração, ele mora para meninas e para meninos também. A Rafaela, a Rayane e a Manuela já sabem que em breve são elas que podem começar a aparecer por aqui. Aproveitar e fazer o que a gente gosta sem ser proibida e viver como a vida... Tem que viver como a gente é isso. Copinha Feminina aqui na TV Gazeta. Em breve a gente vai passar para vocês as datas, os horários, mas ó, tá na Gazeta também. Muito legal o futebol feminino aqui com a gente, né, Paulo? Não, sem dúvida, até porque nós precisamos preparar essa garotada aí para 2027. Não se esquecer que a Copa do Mundo feminina que vai ser aqui. Vai ser no Brasil. Já pensou jogadoras dessa copinha estando na Copa do Mundo? A gente vai falar, ó... Por que não, né? A gente mostrou essas meninas na copinha. Igual a gente conheceu o Hendrick, quando ele ainda era um menininho, né? E a Gazeta mostrou o Hendrick. Já pensou que legal? Que legal. Então, Copinha Feminina aqui na Gazeta, mais pro finalzinho do ano. A repórter Marina Buffon está preparando uma reportagem especial que você vai conferir outro dia. Mas ela também tem novidades do São Paulo. Por isso que hoje ela está num lugar diferente aqui da cidade. O que você separou do Tricolor pra gente, Má? Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente está na Arena Bela Vista, o Braguinha está aqui comigo, Ricardo Braga. Vou mostrar só um pouquinho, tá? Porque essa reportagem vai ficar para outro dia. Um projeto social muito legal aqui na região central de São Paulo, que a gente já falou aqui no Gazeta Esportiva nos últimos anos, mas que agora a gente está preparando uma nova matéria. E agora sim, Ricardo Braga vai voltar aqui para mim, que está junto com o Eduardo Valeriano também, para a gente falar de São Paulo. São Paulo, Michele, que teve acesso aos áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras, ocorridos aí no domingo, que ainda estão dando o que falar. Como a gente sabe, a CBF não liberou esse áudio publicamente, né, para que o torcedor, para que a imprensa pudesse ouvir e tirar suas próprias conclusões, mas ontem o executivo de futebol do clube, Rui Costa, foi o representante da equipe numa videoconferência com a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Na ocasião, ele conseguiu ouvir os áudios do VAR, dos principais lances reclamados aí pelo São Paulo, entre eles aquele possível pênalti do Alan em cima do Tapia e também do possível cartão vermelho que o VAR chamaria, né, que o árbitro acabou dando cartão amarelo para o Andréas Pereira. Esses foram os dois lances principais aí reclamados pelo São Paulo, mas existem outros. O Rui Costa conseguiu ouvir aos áudios, conseguiu também explicações ali do Bassols, que é o gerente técnico do VAR da CBF, também do Rodrigo Sintra, que é o presidente da comissão de arbitragem. Mas eu conversei com algumas fontes ali do Morumbi, algumas fontes de dentro do São Paulo, e aí internamente o clube entende que o árbitro central, que no caso foi o Ramon Abate-Abel, deu boas argumentações, ou enfim, foi incisivo nas decisões dentro de campo, e por isso, nessas situações específicas que o São Paulo reclama, o árbitro de vídeo, no caso, o Wilbert Estevão da Silva, decidiu manter as decisões do Ramon Abate-Abel. Para exemplificar para vocês, para ficar bem claro, por exemplo, na situação do possível pênalti, ele diz: escorregou, não há contato, não há disputa com a bola. Aí há a análise interna do VAR, mas não chama o árbitro Ramon Abate-Abel para vir ver esse lance, para ele ver ali as imagens, se é isso que ele quer manter como decisão. São Paulo ainda é contra isso, pede publicamente para que esses áudios sejam divulgados, para que o público tenha acesso a isso e que seja uma prática comum da CBF. CBF, após pedido do São Paulo, fez esse pedido à FIFA, ainda aguarda o envio dessa autorização para publicar esses áudios. Não deve acontecer, porque não deve ser uma prática aí autorizada, mas o São Paulo ainda muito descontente em relação aos áudios e a todas as decisões que foram tomadas pela arbitragem, tanto de vídeo quanto do árbitro central. Michele.
Obrigada, Má. O que vocês acharam de tudo que vocês ouviram aí, do árbitro, escorrega. O São Paulo tá na dele, até para jogar para a torcida também, e dar uma maquiada na falta de futebol e na entrega do segundo tempo. Tá jogando muito também na conta do árbitro. Tomar 3 árbitro. gols em 19 minutos. Então, para começar. Agora, seria legal a gente ouvir esse áudio. Eu entendo que pelo protocolo, quando o árbitro não vai à cabine, o áudio não é divulgado. Mas o São Paulo está pedindo, acho que para todos nós, nesse caso específico, que ganhou uma repercussão muito grande, seria bacana a gente saber o que aconteceu. Agora, o Loeblin esteve no Mesa Redonda domingo e explicou que no protocolo do VAR, que é distribuído para todos que trabalham na arbitragem do Brasil, existe ali um item que fala que quando o VAR percebe que o árbitro tem a visão completa do lance, que é o caso, a gente vê aí o Abate-Abel a 2 metros do lance, e nitidamente na hora ele faz o gesto que não aconteceu nada. No protocolo, o VAR não chama o árbitro, porque ele entende que no campo essa decisão é feita e tem que ficar ali. Né? Agora, se isso não adianta, se o protocolo não teria que ser quebrado, aí são assuntos que têm que ser abordados lá dentro. É que teve outros VARs que fizeram errado. Abordam, que quebraram, né? Que quebram a regra. Que quebram o protocolo. Então aí você pode falar que aí o protocolo foi cumprido num lance que claramente não deveria ter sido. É tudo muito difícil, né? Cara. Tudo muito difícil no Brasil. Burocrático. Nós não conseguimos entender um árbitro do outro. No jogo próprio do Corinthians, né? No lance contra o Yuri Alberto. O árbitro só deu ali porque no jogo antes o Corinthians tinha tomado tinha acontecido o pênalti num lance quase parecido. Então é difícil nós entendermos isso. Agora o áudio precisa aparecer aí, hein? Mas pela regra também não pode. O áudio precisa aparecer aí. Pela regra também não pode, mas eu queria ouvir. O repórter Alexandre Silvestre foi apurar como está a recuperação do Meia Garro no Corinthians. E agora eu chamo ele aqui para a nossa conversa. Muito boa noite, Alexandre Silvestre. O Meia vai estar pronto na próxima rodada do Brasileirão? Pronto não dá para garantir, Michele, mas a notícia é boa, tá bom? A notícia é boa. Um beijo para você, Michele, pro Alex, pro Paulinho, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Rodrigo Garro iniciou hoje a transição física. Ele estava no departamento médico, o Corinthians ganhou dias de folga após a vitória sobre o Mirassol, retomada as atividades no centro de treinamento Joaquim Grava do Corinthians hoje. E o Rodrigo Garro já apareceu fazendo parcialmente os trabalhos no gramado. Ele deve começar a treinar com bola nos próximos dias. Essa é a expectativa. Rodrigo Garro vem de uma lesão grau 2 na panturrilha, na batata da perna. Ele já teve um problema de joelho desde o ano passado, uma espécie de tendinite patelar que atrapalhou muito, fez ele perder jogos. Inclusive pode ter motivado essa lesão muscular na panturrilha, porque o jogador, quando tem esse problema no joelho, costuma defender a perna machucada para não forçar o joelho e acaba forçando um pouquinho a musculatura de uma maneira diferente. Não dá pra gente cravar que foi isso que aconteceu, mas pode ter sido isso. O fato é, Rodrigo Garro já está melhor, iniciou a transição, expectativa de que ele possa, dependendo do andar da carruagem nessa data FIFA, nos treinamentos, que ele possa reforçar o Corinthians e voltar finalmente ao time no jogo do dia 15 contra o Santos, na Vila Belmiro, o próximo jogo do Corinthians. O Garro que está praticamente afastado dos gramados há um mês, a última participação dele foi no dia 13 de setembro. Já se der tempo eu volto para falar mais de Corinthians, tem mais boas notícias aí pela frente, mas tem uma outra que também não é tão boa, Michele. Aí não posso fazer mágica, volto já se der. Corinthians é sempre assim, a gente já está até acostumado. Fala, Paulo. Então, mas essa questão do Garro, o Garro tem que ter calma para voltar. Eu já tive algumas lesões na panturrilha, é muito difícil. Teve essa que ele teve? Já tive, é muito difícil a recuperação. E hoje, como o Corinthians tem os garotos aí da base, põe os garotos. O Memphis não ficou no banco no último jogo? Ficou. E jogou o Guinegão? Deixa o Garro no banco, vê como vai andar o jogo lá, depois se precisar do Garro, vai colocando aos poucos. Panturrilha é uma musculatura, um músculo que é muito exigido pelo jogador de futebol, né? E é complicado. Sabe quem o Garro me lembra? Quem? O Valdívia na época do Palmeiras, que quando a gente percebia que ele vinha jogando bem, ganhando sequência, acontecia alguma coisa, ele se lesionava e saía. E aí aquela esperança do torcedor de ver ser o principal jogador tecnicamente em campo, subia com a sequência de jogos, de repente machucava.
E é isso que acontece com o Garro. E esse o Garro vai ter zigue-zague que não é ter legal, cara. muita paciência com ele. Esse Né? zigue-zague não é Joelho, é panturrilha, Ainda muita mais para um coisa. time que depende muito dele, né? É muito complicado isso. Seleção brasileira agora. O grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti segue trabalhando para os amistosos contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira e Japão na próxima terça. E um dos escolhidos para atender a imprensa antes do treino de hoje foi o atacante Estevão, que falou sobre a concorrência por uma vaga entre os titulares e a evolução como jogador do Chelsea. O treinador Maresca, ele sempre tenta extrair o melhor de mim e nisso ele, nos treinos mesmo, ele tem me colocado em diversas posições de ataque para mim buscar mais repertório, ter mais condições de jogo. Então até que no último jogo contra o Liverpool eu entrei na ponta e no último jogo da Champions League eu entrei no meio contra o Benfica. Então claro que eu estou aberto a várias opções de jogos, o que estiver disponível eu posso fazer essas posições por dentro e por fora. E quanto aqui, cara, bem, é o que for melhor para a seleção brasileira, cara. Então, eu vejo que eu posso ajudar nas duas posições. Então, o que for melhor para a seleção e para o Ancelotti, eu vou ficar feliz. São jogadores de alta qualidade que são ataque da seleção brasileira. E, claro, que é uma disputa muito grande, né, por tudo que a seleção brasileira representa e de tão alto nível que são os jogadores do ataque. E eu vejo como uma motivação para mim evoluir cada vez mais no futebol, evoluir cada vez mais, trabalhar para estar aqui frequentemente, que com certeza é o sonho de cada um, e é o sonho de cada um também disputar uma Copa do Mundo. Então eu vejo assim como uma forma de evoluir cada vez mais, trabalhar no Chelsea aqui, para estar cada vez mais me firmando e, se Deus quiser, com certeza estar indo para uma Copa do Mundo. Gostaram? Bom, para mim o Estevão hoje é o melhor jogador ali no setor de ataque da seleção brasileira. Ainda mais Vinícius? Mais do que o Vinícius. Titular Vinícius, absoluto? Titular. Ainda mais porque o Estevão joga ali do lado direito. E do lado direito o Vini não joga. Não, né? Então, seria o Luiz Henrique para concorrer com ele. Então ali do lado direito hoje, para mim é o Estevão. E o Estevão, ele tem uma vantagem, né? Ele tem uma formação muito boa, pessoal, a família estruturada, isso ajuda demais. Então você percebe... Não perca isso, né, Alex? Pois é, você percebe que ele tem essa base e quando ele fala a gente sente isso, além de ser um grande talento, um grande jogador, que com certeza vai crescer muito no futebol mundial e vai ajudar demais a seleção brasileira. Quem também concedeu entrevista coletiva lá na Coreia do Sul foi o Éder Militão. O zagueiro está de volta à seleção após quase 2 anos, período no qual enfrentou 2 lesões sérias. Ele desabafou sobre o que ele passou durante essa recuperação. Foram dois anos praticamente aí difícil, né? De 2 lesões muito complicadas, né? E acaba que na segunda você encarando de outra forma, porque você já sabe o processo, mas não é uma coisa fácil de lidar. Graças a Deus consegui recuperar bem dessas 2 lesões. Graças a Deus consegui voltar a um grande nível, e porque não é fácil. Na minha segunda lesão passou muitas coisas na minha cabeça. Passou em parar de jogar bola, e porque não era uma coisa fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha família, filha, de companheiros, graças a Deus hoje pude estar aqui, voltando a jogar bem. Que bom que ele está de volta, né? Fala, Paulo. Você não tudo gosta bem, do 2 jogador? anos, ficou com a lesão, eu entendo tudo isso. Eu não precisava essa fala, pensei em parar de jogar futebol. Tem 27 anos. Mas, ô Paulo, imagina a pessoa ficar 2 anos sem poder trabalhar. Tudo bem, mas aí tem que a superação, Mi. Você acha que é fácil? Não é fácil, até porque eu graças a Deus, nunca tive uma lesão séria desse nível. Agora, a ponto de pensar em parar de jogar futebol, não. Porque é um jogador jovem. É um jogador que tem como recuperar. Não, tanto é que ele está de volta aí. Sim. Tanto é que ele está de volta, é importante para a seleção brasileira, é importante para o Brasil, ainda mais ali na zaga. Pois é, e o Militão, ele é jovem e falou ali o que tem a ver com o que o Estevão também falou em relação à família, à estrutura, ao apoio que ele tem. Isso é muito importante. Se o cara fosse um cara largado na vida, assim, em relação a essa estrutura familiar, seria muito mais difícil para ele se recuperar. Então, que agora ele vire essa página,
e tenha pego um aprendizado legal e siga em frente, que ele joga muita bola. Aí tira tudo isso da cabeça, É isso vai aí. jogar futebol. Vai esquece. ser feliz. Vai ser feliz, Vai isso ser aí. leve, vai ser feliz, vai jogar futebol. Paulo Sérgio, deixei Anotei aqui, ó. Até uma anotei pergunta aqui para a sua você. pergunta. Não foge da raia, Paulo Não, tá Sérgio. aqui, não tá aqui, ó. Tem muita diferença do jogador de hoje e da minha época. É. Então, na realidade, em relação à pressão, não tem, não. Eu lembro que quando eu saí para a Alemanha... Não é pressão, é sobre não, lesão. eu vou falar sobre pressão, sobre lesão, sobre essas Então tá. questões de redes sociais. Hoje essa Não questão de tinha na redes sua sociais época, não tinha né? na minha época. Então Tinha é uma muito carta, pior hoje, é muito pior hoje. Rede social Agora, é pior. a questão das lesões sempre existiram. Quantas vezes nós ouvimos jogadores com problemas de joelho e tiveram que fazer as operações do ligamento cruzado, tinha um corte na perna. Será que né? hoje Então, não tem o aparelho, não pega mais a lesão, até às vezes antes dela hoje é mais acontecer? fácil de você curar uma lesão. Muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Então o jogador da minha época, ele tinha uma pressão tremenda quando se machucava, essa questão de recuperação, um problema no joelho, você demorava 8 meses não a acha um que ano. eles estão se Hoje, machucando muito? em 2, 3 meses, aí o jogador está recuperado. É que hoje em dia o futebol ficou bem mais físico do que no ano passado. Do De que força, no passado. de musculação também. Assim, intensidade, tudo. Ficou um futebol muito mais voltado para a parte física e por isso também que a gente vê menos técnica, menos qualidade. É uma proporção Deixou de ter ingrata aquele pro improviso, Brasil. aquele brilho. Perdeu. né? acabou. E aí ficou mais técnico, Mais né? burocrático. Mais burocrático e tal, fazendo musculação. Bom, faltam 84 dias para a Corrida Internacional de São Silvestre, gente. Gente, tá acabando o ano. Só 84 dias e acaba. Hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho da história da mais importante prova de rua da América Latina. Nas primeiras edições da corrida, oficialmente apenas atletas brasileiros e atletas de outras nacionalidades que viviam no Brasil podiam correr a São Silvestre. A partir de 1945, ou seja, 20 anos depois da criação da prova, os atletas estrangeiros começaram a disputar e, por que não, né, vencer essas disputas, dar trabalho mesmo para os nossos atletas daqui. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é esperar pelas cenas dos próximos capítulos dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. Teremos o São Silvestre Show a partir das 7 da manhã, no dia 31 de dezembro. A gente vai estar juntinho aqui na tela da Gazeta. E teremos o Troféu Mesa Redonda também. Sim, teremos o nosso grande evento, o Oscar do Futebol Brasileiro, 22ª edição do Troféu Mesa Redonda. E ninguém aqui vai escapar. Ah, é? Primeiro, quero saber, vocês já votaram? Ainda não. Ainda não. Não, então vocês têm que votar. E agora... Não, mas tem que esperar um pouquinho mais. Não é para esperar. É porque a gente espera os destaques do Campeonato Não, Brasileiro. é o seguinte, Não é pra esperar? as votações Tá vão bom, encerrar então. daqui a pouco, em outubro. Então eu quero saber o seguinte, rapidamente, Então, quem não pode ficar fora do Troféu Mesa Redonda? Eu vou falar o nome aqui e eu quero saber se você vai votar nele. Guinegão. Guinegão? Como Revelação. que é? Revelação. Revelação. Alex Miller. Eu acho que não pode ficar fora o Tigrinho Vitor Roque, que tá arrebentando com todas as defesas. Cadê o do Tigre, Campeonato Pachecão? Brasileiro. Tigrinho. Esse aí tá arrebentando demais. Tem tigre, a gente tem tigre aqui. Olha o tigre. Cuidado com o tigre, hein? Não, revelação é a vaga. Bom, mas é pra um pra outro. Pra você, não é revelação. É, o Guinegão, revelação. Não, pra você. Vitor Roque, é o melhor jogador do Brasil hoje. Tá Bom, louco. vamos ver, veremos. Vote troféumesaredonda.com.br e você pode ganhar uma camisa do seu time, sabia? Participando do concurso cultural. Time da primeira divisão, um dos 20, tá? troféumesaredonda.com.br. Daqui a pouco tá acabando as votações, então corre. A divisão de cotas de TV entre os clubes que integram a Libra vem gerando muita polêmica, já que o Flamengo não concorda com a porcentagem proposta atualmente pelos demais times. Na semana passada, a tia Leila, presidente do Palmeiras, sugeriu que o clube do Rio de Janeiro jogasse sozinho.
Ontem, o mandatário do rubro-negro, Luiz Eduardo Batista, o BAP, rebateu a dirigente do Verdão. Ixi, um bate-boca. Vamos assistir. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, né? O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo. Putz, o nível de um dirigente de um Flamengo falar isso, cara, é coisa de criança, né, cara? Bom, vamos seguir. Ontem também vazou um áudio do presidente flamenguista indicando que existe uma agenda clara por parte da tia Leila e ainda questionando o empréstimo da Crefisa à SAF do Vasco. Por meio de nota, a presidente do Verdão se manifestou. Abre aspas. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Fecha aspas. Essas palavras da tia Leila. Tentei dar a entonação da tia. Fala, o que vocês acharam da resposta? Eu sempre tenho falado essa questão de dirigente... falar de outro, senta numa mesa, vai lá pra CBF, senta todo mundo no auditório adultos, que tem lá, como adultos, e resolvam. Isso é bom pro futebol brasileiro. Nós estamos próximos a uma Copa do Mundo. Enquanto esses dirigentes não se unirem e fazer com que o futebol brasileiro fique uma coisa séria, nós vamos ficar vendo isso daí. Um monte de defeitos, um monte de erros. Lembrando que no próximo domingo, não nesse, no outro, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Eu quero ver como é que a Leila vai ser recebida lá pela direção do Flamengo. Se é que ela vai. Se é que ela vai, Ô Fini, nosso chefe tá aí? O chefão tá aí com você? A gente não vai pra viajar pra ver Palmeiras e Flamengo? Eu acho que o chefão autorizou, nosso querido chefão. Gente, eu tô escutando um barulho de um helicóptero aqui. Eu não sei se vocês estão escutando aí. Você tá ouvindo? Ou é coisa da minha cabeça? Não, tô ouvindo. Acho que... Vambora. O repórter Alexandre Silvestre tá de volta para conversar um pouquinho mais com a gente sobre o Coringão. Ô Silver, como que a diretoria está se programando para o retorno da data FIFA? Michele, você está escutando helicóptero? Eu escuto todos os dias helicópteros e muitas vozes aqui na minha cabeça. E algumas delas dão boas notícias para o Corinthians. Eu falei do Rodrigo Garro, por exemplo, que entrou numa fase de transição, recuperado de uma lesão muscular. Se ele vai jogar contra o Santos dia 15 ainda é uma questão de tempo, de treinamentos nessa data FIFA. Mas outro que entrou na transição, o André Carrilho, menina. Amigos, amigas, o André Carrilho operou ligamento faz algumas semanas, alguns meses, ligamento de tornozelo, iniciou a transição física. De repente o André Carrilho vai ser aproveitado não nesse jogo contra o Santos, acredito que não, mas ainda nessa temporada. Para algumas pessoas ele só voltaria no ano que vem. Tem mais gente aí entrando na fase de transição, o Charles, que é um garoto que joga no meio campo, e também o André Ramalho, que teve uma lesão muscular. Então são jogadores que aos poucos vão voltando para o convívio do time e que podem virar alternativas para essa reta final do Campeonato Brasileiro para o professor Dorival Júnior. Contra o Santos, quem está fora? Vitinho, não tem conversa, artroscopia de joelho para conserto de um probleminha ali no menisco, está no departamento médico se recuperando. Hugo Souza, goleiraço do Corinthians, está com a seleção brasileira e está suspenso também no Campeonato Brasileiro. Não daria tempo dele voltar, o Brasil joga dia 14 contra o Japão. No Japão, Hugo Souza vai ser titular de acordo com o Ancelotti, né? Então, mesmo que ele não tivesse suspenso, não daria tempo, fuso horário, ia ficar muito em cima. Bidu também, o lateral esquerdo Bidu, Matheus Bidu com 3 amarelos, desfalcará a equipe do Corinthians. Mas temos aí algumas boas notícias. O Memphis Depay, vamos tratar como dúvida, o segundo jogo da data FIFA, da eliminatória europeia do Memphis Depay lá na Holanda, na Europa, é no dia 12 contra a Finlândia. Dá tempo dele voltar, pegar o jatinho particular, fazer tratamento no voo, chegar aqui dia 13, por exemplo, descansar, treinar dia 14 e jogar dia 15.
mas eu prefiro esperar porque o Memphis não gosta muito dessa questão de encavalar jogo de seleção, fuso horário e chegar no Brasil já vestir a camisa e jogar pelo Corinthians. Vamos aguardar. Até já. Até já não, até amanhã. Obrigada, Silvio, por todas as informações. Mas nós vimos o que aconteceu na última data FIFA, que o Memphis veio e se machucou. É. Então é um jogador que precisa ter um tempo também. Não dá para ele pegar e entrar assim de vez, não. Concorda, Alex? Concordo, aos poucos. Aos poucos. E acho que tem que ter muito cuidado, ainda mais quando um jogador tem lesões sucessivas. Você não pode abusar, você não pode forçar a barra, porque o Corinthians tem, na verdade, uma semifinal de Copa do Brasil daqui a 2 meses. Bom, mas não vai E outra, você tem a Yuri Alberto e você tem o Guinegão. São 2 jogadores na posição mas que o Yuri estão também bem. não está recuperando ainda. Mas aí tem esse tempo todo, né, de treinar, de pegar mais confiança. Com tudo que ele ganha vai ficar só treinando, 8 milhões por mês ganhando mas confiança. aí eu creio que é uma posição que dá para o Memphis chegar e dar um tempo para ele treinar. Tá. Bom, já é para eu chamar o Jornal da Gazeta? Tá na hora de conversar com a Luciana Magalhães. Boa noite, Lu. Quais são os destaques de hoje do Jornal da Gazeta? Boa noite, Mi. Bem, esses são os destaques hoje do JG. Teto de restaurante desaba no centro de São Paulo. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. Bombeiros descartam explosão. Polícia Federal faz operação contra a rede de pedofilia no Brasil. Presidente sanciona a lei que aumenta a pena por venda de bebida alcoólica a crianças e adolescentes. Perícia aponta que metanol foi adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo. E insegurança em Pinheiros. 5 pessoas são assaltadas em sequência em uma rua do bairro. É daqui a pouquinho, colado no Gazeta Esportiva. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Lu. Puxa vida, tá demais essa questão da insegurança, né? Vamos para nossa enquete. O Gerson, ex-Flamengo, que está lá na Rússia, ele chegaria para ser titular do Palmeiras? Pois é, se você está chegando agora, você perdeu, que a gente estava falando que a tia Leila estava tentando negociar com o Gerson. A maioria respondeu que sim, 70% dos votos. Fechamos o nosso giro de repórteres com a Marina Buffon. Tem notícia de bastidores do Tricolor, Má? Tem sim, Michele. Diante de toda essa situação, de pedido do São Paulo, de mais transparência na divulgação dos áudios da CBF e tudo mais, o clube internamente entendeu que também precisava ser um pouquinho mais transparente também, tanto com o seu torcedor quanto a gente mesmo da própria imprensa. Então, por conta disso, a partir da próxima semana, eu consegui apurar que uma série de situações vão começar a acontecer com mais frequência no clube, tanto relacionada ao administrativo, por exemplo, algumas situações. Treino aberto à imprensa vai voltar a acontecer uma vez na semana, mesmo que seja só aquecimento, mas para a gente ter aquele contato também com o clube mais de perto, para a gente conseguir divulgar informações com maior tranquilidade e também transparência para quem nos assiste. Além disso, o clube também pretende divulgar balanços mais constantes, tanto balanços financeiros quanto balanços também médicos. São Paulo sofreu muito com a questão médica nesse ano e em questão do financeiro, tanto a questão do clube, né, que passa por uma situação financeira muito complicada, mas também na transação de atletas. Também vai começar a divulgar o valor com que esses atletas estão sendo vendidos, enfim, uma série de medidas para tentar aproximar o seu torcedor novamente. Isso porque recentemente a gente está vendo uma série de protestos direcionados principalmente à diretoria do clube, Júlio Casares e Carlos Belmonte principalmente. Além disso, gente, outra notícia para vocês também, e essa vai no nome também do Marcelo Baceggio, nosso querido setorista do São Paulo no site gazetesportiva.com, do Diego Fernandes, um empresário aí super ligado aos esportes, ao futebol, que é São Paulino e estaria disposto a investir no São Paulo. Ele tem capital, ele tem dinheiro, ele tem influência no meio, mas pode enfrentar aí alguns obstáculos relacionados à política do clube, também a outras negociações de investimento, de compra da base do São Paulo, enfim. A gente noticia, mas também traz muita cautela a essa situação toda, porque o Diego Fernandes é aí um nome muito forte neste meio, inclusive foi ele um dos responsáveis aí pela negociação do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira junto à CBF, mas existe todos esses bastidores políticos, toda a situação do São Paulo, votação, como
tem muita gente contra a SAF, entre os conselheiros, enfim, é uma situação complicada, mas sim, ela está acontecendo. O Diego é São Paulino e gostaria muito de investir uma grana pesada para, vamos dizer assim, entre aspas, comprar o São Paulo e gerir isso de uma forma mais ligada a um clube empresa. Mi? Legal, Má. Bom, e aí, o que vocês acham? Puxa, apareceu um gênio da lâmpada? Sim. É o Corinthians que o diga. Um monte de empresário bate lá na porta do Corinthians, que ajudaram o Corinthians lá, estão batendo lá pedindo. Tem que tomar muito cuidado, viu? Tem que tomar tudo bem, aí, a boa intenção. Então tem que ter um contrato, tem que ser uma coisa transparente, né? Porque assim, você vai investir, você vai pagar os salários, mas o que você vai ter em troca? É óbvio que não é o Papai Noel que tá batendo na porta do São Paulo, falou, cheguei, vim aqui resolver. O Papai Noel tem o saco vermelho, tá de barba branca, eu sei quem é. Papai Noel usa vermelho, mas não é assim também, não é São Paulo. Eu sei quem é o Papai Noel, não é ele. Calma. Então, claro que tudo tem uma troca, tem interesses e tudo mais, e é o que o Paulo falou. Tem que ser tudo bem conversado, estudado e em benefício do São Paulo e não de bolsos alheios. Sim. E ó, põe num belo de um contrato, hein? Põe tudo no papel. Bom, turminha, Gazeta Esportiva está chegando ao final. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Muito obrigada, Alex Miller. Obrigada, Paulo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau.